Olá, nos encontramos novamente então, agora para adentrarmos nos labirintos do Minotauro. Agora vamos falar um pouco sobre o mito de Teseu e o Minotauro e o que ele pode nos ensinar através do seu simbolismo. Teseu e o Minotauro é um mito extremamente antigo, com alguns símbolos belíssimos, universais. Inclusive, eu gostaria de fazer um parênteses aqui e te informar que a gente vai ter um especial somente sobre o mito de Teseu e o Minotauro. Como é um mito extremamente longo, na sua versão mais longa, né? Ele é extremamente rico em símbolos e o próprio Teseu, né? Nesta versão mais longa, passa por 7 provas, né? Dá pra gente aprofundar muito mais esse mito. Então, vamos fazer um especial somente dele. Nesse momento aqui, vamos trazer o mito de forma reduzida, mas não menos rica em simbolismos, né? Para que a gente possa focar nos símbolos e nas ferramentas práticas que podemos levar para o nosso dia a dia. Bem, essa história se passa em Creta, uma pequena ilha que na verdade já estava populada antes mesmo da Grécia antiga como nós a conhecemos, né, estar conformada. Se fala que esse povo, essa civilização minoica, que se chama também, ou cretense, já estava lá quando os indo-europeus colonizaram então a Grécia e a Grécia acabou se transformando no que foi e que chegou até nós como Grécia antiga, né? Mas essa civilização, então, ela é muito mais antiga e os símbolos dessa história de Teseu e Minotauro são símbolos que remontam a esta civilização minoica. O próprio touro, como vamos ver, o símbolo do touro, outros símbolos também, que eu não quero dar spoiler ainda, que vão aparecer aqui nessa aula, são símbolos, então, nessa civilização e que cada vez mais não param de aparecer, né, novas descobertas, inclusive arqueológicas, relacionadas e trazendo ainda mais artefatos e mais evidências destes símbolos e dos próprios ritos espirituais que aconteciam nessa ilha, nessa pequena ilha tão rica, né, de sabedoria e ensinamentos das tradições antigas e que estamos aqui hoje para resgatar um tantinho para trazer para nós. Diferente do que eu fiz nas outras aulas, onde eu procurei contar o mito e depois trazer os aspectos simbólicos, nessa aula eu vou contar o mito e ao mesmo tempo pretendo já ir fazendo algumas reflexões e trazendo alguns questionamentos e símbolos para gente, para já irmos discutindo aqui, certo? Bem, esse mito então conta a história, né, de um rei, Minos. Essa nomenclatura também é interessante porque tudo indica que todos os reis de Creta tinham esse nome Minos, né? Poderia ser, assim como os faraós no Egito também se repetiam os seus nomes, né? A cada geração. Então tem alguns indícios históricos que nos levam a crer que Minos eram todos os reis, né? Mas aqui vamos falar então nesse mito de um rei Minos que teve a ajuda de Poseidon para afirmar a sua liderança, né, em relação ao povo de Creta. Por ser uma ilha também, já tinham uma relação muito próxima com Poseidon, deus dos mares. Digamos que poderíamos inclusive considerá-lo aí um padroeiro da cidade, como era comum que as cidades gregas tivessem deuses que as inspiravam e as animavam, né? Bom, como padroeiros, digamos assim. E então Poseidon havia, reafirmando este poder de Minos, né, fez surgir das águas, das espumas do mar, um touro branco muito belo, né? E Minos fica deslumbrado com aquele touro. O touro
como eu disse, tem um simbolismo para essa civilização muito importante e representa, né, todo esse aspecto mais de força física, de fortaleza no sentido físico, né, e também representando bem a matéria e os sentidos e os instintos, né. Não é à toa também que muitas provas na antiguidade para que um candidato a uma iniciação ou algum rito, né, onde um candidato teria que provar sua força, muitas delas, não só em Creta, mas outras civilizações também, se utilizavam touros em provas bem perigosas, inclusive, onde essa pessoa enfrentaria a própria morte, né, para sair dali renascido, como um grande símbolo também desse renascimento, desse confronto com a morte e o seu renascimento a partir desta grande prova. Este touro branco tinha sido o animal mais maravilhoso, mais belo que o rei Minos já teve sob seus cuidados. E ele havia prometido a Poseidon que ele daria em sacrifício a este deus o animal mais belo, o melhor animal que ele já teve. Bom, como ele tinha ganho de presente este touro, né? Ele acabou, na verdade, ficando muito apaixonado por esse touro, né? Muito encantado com a sua beleza, né? E aí ele pensou, não, mas eu ganhei de presente, então não vou poder dar, vou dar o meu segundo melhor animal, né? Porque, afinal de contas, isso foi um presente, vai parecer uma desfeita. E, na verdade, era uma grande armadilha de Poseidon, porque Minos não cumpriu com a sua palavra. Minos havia prometido entregar o seu melhor animal, sacrificar e dar o seu melhor. E, no fim das contas, acabou não fazendo. Bom, nessa armadilha, nessa peça que Poseidon prega a ele, então Poseidon dá um passo ainda a mais. Ele joga um encantamento sobre a esposa de Minos, que é Persífae, joga um encantamento para que ela se apaixone pelo touro. E, de fato, ela não conseguia enxergar outra coisa na sua frente que não o touro. As versões vão contar de diferentes formas como isso se deu, mas o fato é que ela estava tão atraída por este touro branco que ela acaba tendo uma relação com ele e do fruto desta relação nasce um ser monstruoso, absolutamente monstruoso, que era o Minotauro. Metade homem, metade touro. Porém, ao contrário da figura mitológica do centauro, por exemplo, que nós vamos ter metade cavalo da parte de baixo, da cintura para baixo, e metade homem da cintura para cima, neste caso tínhamos o contrário. Era um ser humano da cintura para baixo e um touro da cintura para cima, ou seja, um touro com corpo de homem. E então, essa figura monstruosa, só de ficar perto dela, todo mundo sentia medo, era realmente aterrorizante. E ele precisou, como era muito embrutecido, ele era muito selvagem e devastava tudo que via pela frente e comia as pessoas que via pela frente, ele precisou ser trancado então. E Dédalo, que era um arquiteto que estava a serviço do rei Minos e da sua família, né, construiu então um labirinto, onde esse Minotauro foi preso no centro do labirinto. E esse Minotauro, então, passou a viver lá, fruto dessa estranhíssima relação entre a esposa do rei Minos e o tal touro branco. E é interessante, né? Porque à medida que rei Minos se comprometeu em dar o seu melhor e não cumpre com este pacto que fez com a divindade, ele acaba sofrendo sérias consequências, né? Isso é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer à reflexão. Quando temos um pacto com esse nosso, com o lado divino, né? Quando temos esse pacto com o melhor de nós mesmos, quando estamos realmente pactuados com a nossa alma, com os elementos mais sublimes e elevados dentro de nós mesmos, muitas consequências desastrosas podem acontecer quando desviamos desse pacto, né? Quando não damos o nosso melhor. Porque muitas vezes nós mesmos
somos esse próprio rei Minos, né, que acha que está enganando os deuses. E na verdade é um grande símbolo do quanto enganamos a nós mesmos quando fazemos esse tipo de coisa, quando quebramos os pactos que fizemos com a nossa alma imortal, quando quebramos os pactos conosco mesmos, com essa parte mais elevada que enxergou o melhor caminho, né? Mas no dia a dia acabou tomando um caminho mais fácil, ou um caminho apegado, né? Aos desejos e essas ilusões que a matéria nos traz. Por quê? Aí temos um outro simbolismo também, que é o próprio simbolismo da matéria. Vejam que esse simbolismo de Persífae se apaixonando pelo touro branco nada mais do que o próprio símbolo do apaixonamento pela matéria, quando este amor nada sublime, né, nos acomete, quando estamos apegados ao material, quando isso se sobressai, né? Quais são as consequências das nossas escolhas por uma via material? Ou seja, a matéria tem que estar ao serviço do mais elevado. A matéria nos serve para dar suporte para que consigamos tomar decisões e trilhar uma vida digna. Porém, quando as nossas decisões estão direcionadas por um amor exagerado ao material, estamos traindo, estamos sendo infiéis à nossa própria natureza. Então, aí esse símbolo também desse apaixonamento de Persífae, né, dessa paixão enlouquecida e irresistível do touro que gera então essa fera, que fica lá por anos e anos neste labirinto. Bem, rei Minos tinha um filho, Androgeu, que em determinado momento foi para os Jogos de Atenas. Vejam que a gente acabou conhecendo mais os Jogos Olímpicos, chegou até nós essa tradição dos Jogos Olímpicos, que são os Jogos de Olímpia. Mas, naquela época, todas as cidades gregas, né, as maiores cidades gregas, tinham os seus próprios jogos, que não eram apenas competições esportivas, mas também eram momentos de celebração, também de oração, também de culto aos deuses, né, e de ritos. E num desses jogos, então, o jovem Androgeu foi até Atenas e acabou sendo morto, tentando dominar o touro de Maratona, acabou sendo morto, destroçado pelo touro de Maratona. Novamente, mais um touro aí na nossa história, né? E Minos fica absolutamente enfurecido, querendo realmente devastar Atenas, e conseguiram, para evitar uma guerra maior, para evitar um problema maior, conseguiram chegar até um acordo, chegaram num acordo que seria, então, a cada ano, Atenas teria que enviar até Creta 7 jovens mulheres e 7 jovens homens para sacrifício em Creta, né, para serem dados em sacrifício ao Minotauro, para serem devorados pelo Minotauro. E bem, foram 2 anos assim, em que Atenas enviou então os seus jovens para serem devorados pelo Minotauro, até que no 3º ano aparece o grande personagem da nossa história, Teseu, né? Este grande herói da nossa história, que é Teseu, e apiedado então da condição desses jovens, né, disse que enfrentaria o Minotauro e que mataria o Minotauro para que nenhum outro jovem precisasse sofrer mais essa pena. Então, no 3º ano, Teseu se oferece para ser um desses 7, né, 14, né, 7 homens e 7 mulheres, se oferece para ser um desses 7 jovens homens e vai então para Creta. Na noite anterior, né, da batalha com o Minotauro, ele inclusive tem muitos meandros dessa história e, como eu falei, a gente vai aprofundar e falar sobre as demais provas dele, né? Onde ele teve que inclusive provar a sua origem real, né? Temos uma história muito interessante, eu só quero deixar um spoilerzinho aqui para nossa aula, que vai ser nosso curso específico de Teseu e o Minotauro, que tem uma relação, um símbolo muito interessante com uma espada na pedra. Onde é que será que a gente já ouviu
essa história de espada na pedra, né? Algo me diz que no mito de Rei Arthur. Ele também, assim como Arthur nos mitos arturianos, né? Ele também consegue retirar uma espada da pedra, que é um grande símbolo da vontade, do uso da vontade sobre a matéria, né? Apenas um ser com muita vontade, com uma origem realmente nobre, né? Espiritualmente nobre, poderia ter tamanha capacidade, né? De retirar a própria espada que é símbolo, sempre foi um símbolo universal da vontade. Então tem muitos meandros da história e símbolos muito bonitos também que vamos aprofundar, mas por enquanto, né, vamos voltar aqui para a nossa história principal, que é quando Teseu então chega em Creta e participa de um banquete no dia anterior da sua batalha contra o Minotauro. Bem, e ele, neste jantar, acaba conhecendo uma bela moça, sempre tem alguma história bonita de amor aí para nos inspirar, mas um amor diferente do amor de Persífae pelo touro, um amor mais sublime, né? Dessa vez um amor mais puro, né? Que é justamente essa donzela que é filha do rei Minos, essa donzela que se chama Ariadne, também ficou muito conhecida na mitologia, né? Ariadne que também se encanta por Teseu, o encantamento é recíproco, e Ariadne se apieda da sua condição e, claro, também quer ter uma chance, né, de quem sabe, conhecer melhor Teseu, e então entrega para ele um fio, um novelo, né? Um fio, alguns falam que é um fio dourado, outras versões falam de um fio prateado, para que ele pudesse ir desenrolando e não se perdesse pelo labirinto. Porque vejam bem, o labirinto, ele tinha muitas entradas e poucas saídas, né? Era muito fácil, no sentido de que é muito fácil entrar e um tanto difícil ou quase impossível de sair, né? Quem entrava naquele labirinto do Minotauro tinha basicamente dois destinos, quer dizer, o mesmo destino de duas formas diferentes, né? Ou morria devorado pelo Minotauro ou ficava perdido para sempre e acabava morrendo porque não conseguia encontrar a saída. Então Ariadne faz isso e entrega a Teseu este fio para que ela possa segurar de uma ponta e ele vai desenrolando esse fio e encontra o seu caminho de volta após derrotar o Minotauro. É interessante porque algumas versões também falam que esse fio ele estava enrolado no que se chama fuso, né? Que ele tem um desenho, não é uma esfera, ele é um pouco mais achatadinho, né? Um fuso, quem está acostumado aí com costuras e linhas, talvez tenha na imaginação talvez consiga imaginar, né, o que é esse fuso, mas ele não é uma esfera perfeita, né? Então esse fio estava enrolado nessa estrutura um pouquinho mais alongada e ele vai desenrolando. Depois eu vou explicar o simbolismo também desse formato. E ele vai desenrolando então e entra nesse labirinto. O labirinto, ele foi feito por Dédalo, né? Como eu comentei, Dédalo, que servia ao rei Minos e a sua família, era um habilidoso arquiteto. Também se conta que algumas versões falam que o próprio palácio onde Minos vivia era um labirinto em si, e o complexo de palácios era um labirinto em si, e que à medida que o Minotauro chega, esse lugar se transforma num lugar aterrorizante, né? Mas o fato, independentemente das versões, o fato é que Dédalo era extremamente habilidoso e era realmente muito difícil sair de lá. Até porque ele precisava que esse labirinto de fato fosse muito eficaz, né? Porque afinal de contas tínhamos aí uma besta, uma fera vivendo, né? E que também não poderia encontrar o caminho, a saída. Bem, então Teseu começa a empreender o seu caminho pelo labirinto, né? Vocês imaginem que
o labirinto, um lugar úmido, extremamente escuro, né? Com esse monstro à espreita. E como eu volto a repetir, como eu falei várias vezes, esse labirinto não está fora, não está em outro lugar senão dentro de nós mesmos. Esse labirinto, essas terras escuras e desconhecidas que adentramos quando decidimos de fato enfrentar os nossos monstros e as nossas sombras, né? Existe este lugar dentro de nós, e enquanto nós não nos colocarmos, não tomarmos a decisão de ir matar o Minotauro, vamos seguir lidando com as consequências da sua existência, né? O que será que estamos enviando todos os anos em sacrifício ao Minotauro? O que será que estamos dando para ele, oferecendo, sacrificando a ele, né? Que energia de vida, que aspectos fundamentais e luminosos nossos estamos deixando se perder dentro desse labirinto, certo? Então, à medida que nós decidimos, não chega, não quero mais prestar tributos às minhas sombras, não quero mais alimentar as minhas sombras, não quero mais viver com esse monstro à espreita, que a qualquer passo que eu for dar, que a qualquer decisão que eu for tomar, que qualquer objetivo que eu tiver na minha vida vai estar sempre sendo rondado, vai estar sempre sendo controlado ou desviado por esse monstro à espreita, ou eu vou ficar sempre com medo de chegar nesse lugar que é meu por direito, né? De assumir esse lugar interno, de dominar todas as áreas da minha vida interior, né? E em detrimento dessas sombras que vão literalmente me dilacerando e me carcomendo por dentro. A verdade é essa. Cada um sabe quais são as suas sombras. Não cabe aqui a mim nomear, mas a você refletir quais são essas sombras e que partes importantes que deveriam ser inegociáveis e que você está ainda prestando tributos a esse ser monstruoso que tem aí dentro, que não te deixa cumprir e realizar aquilo que você quer realizar, chegar a ser quem você quer ser, chegar a dominar os aspectos que você quer dominar. Porque vejam que o Minotauro, como eu falei, ele é metade touro e metade homem, mas a cabeça é de touro. Ou seja, é um ser diferente do centauro. É um ser que está dominado pelos seus instintos, que não está com a sua inteligência plena. E ele, na verdade, não tem a força mesmo, né? Está somente nessa bestialidade, porque o seu corpo é frágil, o seu corpo é de ser humano. É apenas a cabeça mesmo. Então, diferente do centauro, né? O centauro, ele é aquele ser que aproveita o melhor dos instintos. Os instintos estão no lugar que tem que estar, dominados da cintura para baixo, né? Dominados pelos aspectos humanos, ou seja, um ser humano extremamente inteligente, extremamente conectado com a sua essência interior, canalizado, dominando os seus aspectos instintivos, mas com um corpo bem formado e bem trabalhado e exercitado, imparável, né? É o que a gente vê aí inclusive nesses arquétipos dos heróis, né, que temos falado em todas as aulas. Agora, vejam, estamos falando do contrário. Um ser extremamente frágil e ainda por cima, sem a inteligência, embrutecido, né, que sai realmente devorando tudo que vê pela frente. Então, quando vamos tomar a coragem de entrar nos nossos labirintos, né? E mais, ao entrar no labirinto, seguir tendo a fé de que vão chegar até o centro, seguir tendo a convicção, né? E se mantendo fortes para não se perder lá dentro. Porque o labirinto também, né? Além de ser um lugar escuro, frio e úmido, tem muitas oportunidades de se desviar do caminho, né? E aí muito interessante também, porque
temos aí um fio que nos conecta, que é o fio de Ariadne. Temos uma esperança. Não entramos no labirinto sem esperança de retorno. Temos esse fio que nos conecta. E esse fio que nos conecta? Nós estamos enlaçados à Ariadne, né? Através do quê? Através do amor. Novamente aí o elemento do amor vindo servir, mostrar ao ser humano que existe a esperança de encontrar esse caminho de volta. E esse símbolo do laço, né? É muito interessante também pensar que a Ariadne aqui também está representando essa memória. À medida que vamos entrando no labirinto, esse fio nos relembra da nossa missão, nos relembra que temos esperança de retorno, que muitas vezes no meio das batalhas é tão difícil, né? A gente chega quase a perder as esperanças. Nos relembra, inclusive, que tem alguém nos esperando lá fora. Nos relembra que há uma saída e também nos conecta com uma tradição. Essa memória, numa chave de interpretação, também pode nos conectar, nos ajudar a nos conectar com essa tradição de heróis e de mitos que relembram a própria memória da humanidade, aquilo que a gente está resgatando, inclusive aqui nessa trilha. Nessa trilha de autoconhecimento e essência e identidade humana, a gente está justamente relembrando quem nós somos. De certa forma, a nossa trilha não deixa de ser um fio de Ariadne também. Esse mesmo simbolismo do fio de Ariadne que nos relembra que existe um caminho, que ele é possível, que outros já trilharam, que existe uma forma de fazer isso, certo? Estamos conectados a essa tradição humana que foi passada através da sabedoria de tantas civilizações, né? E que chega até nós, nos relembrando que somos também um pouco Teseu, né? E que precisamos encontrar esse caminho de volta. E que existe essa possibilidade. Teseu também não está de mãos abanando. Um outro símbolo muito, muito importante mesmo, não menos importante por ter ficado para o final, que é o seu machado. Eu vou colocar aqui para vocês na tela a imagem do machado que é mais característico desta região. Mas é importante lembrar, e na nossa aula específica sobre Teseu e Minotauro, nosso curso específico, nós vamos tratar e mostrar outros machados de outras civilizações, né? É importante lembrar que praticamente todas as civilizações tiveram alguma arma ou ferramenta parecida com este machado, certo? Esse que está aparecendo aí para ti é realmente o que foi encontrado desta região, que está representado em tantas obras de arte, e também foram encontrados resquícios, né, arqueológicos de vários machados, que é um machado de duplo fio. Este machado de duplo fio, inclusive por vezes era feito com os cornos do touro também, bem interessante, com 2 pares de cornos de touros, né? Reforçando de novo a importância desse símbolo do touro para a civilização minoica. Mas esse machado ele tem um simbolismo muito especial, porque ele corta tanto por um lado quanto pelo outro, né? E essa vai ser a arma que Teseu vai conseguir, então, no enfrentamento final com o Minotauro, vai conseguir derrotar o Minotauro. E é muito interessante porque essa é uma arma e ao mesmo tempo uma ferramenta, e eu vou explicar o porquê. O nome do machado é Labris ou Labris. E ele que deu origem, inclusive, ao nome labirinto. O nome labirinto, a palavra labirinto, vem de Labris ou Labris. E ele é o único que pode derrotar, então, abrir caminhos pelo labirinto, como uma ferramenta, e, por outro lado, matar o Minotauro como uma arma. Todo herói tem uma arma mágica, ou algumas armas mágicas. E a de Teseu, certamente, é o seu machado de duplo fio. Então, ao mesmo tempo que ele consegue ir abrindo o caminho pelo labirinto com essa ferramenta, ele também usa como uma arma para vencer, matar o Minotauro, consegue retornar pelo fio de Ariadne, né?
e sair vitorioso e acabar então com esses tributos que Atenas precisava pagar para o rei Minos de Creta. E é muito impactante esse símbolo do machado, porque ele é um símbolo bem mais antigo, né? Podemos falar em outra oportunidade sobre como ele foi a arma que o próprio deus Ares Dionísio, que na mitologia minoica, né, teria dado início à própria existência, né, na Terra, essa foi a ferramenta que esse deus utilizou para abrir os caminhos para construir o próprio mundo, né, o próprio planeta. Então é um símbolo muito antigo que dá origem a esse nome labirinto, porque realmente nos caminhos tortuosos ele abre esse espaço, e aqui estamos falando de caminhos internos, né? Vai ser uma ferramenta que nós vamos utilizar para abrir espaço dentro de nós mesmos, para que algo possa ser construído de melhor. Vamos abrir caminhos internos e no nosso âmbito psicológico também, para que uma nova vida ali nasça, para que algo melhor possa ser construído. E do ponto de vista de arma também, né? Então ele corta para dentro à medida que eu abro esses caminhos internos para que essa vida renovada possa acontecer e eu possa adentrar e de fato dominar e conquistar esse meu mundo interior. E à medida que ele corta para fora, vai representar este trabalho no mundo, este esforço que foi feito interno e que como consequência, né, externamente vai aparecer através das minhas ações. Então é um trabalho que ao mesmo tempo é uma consequência. Quanto mais trabalharmos o nosso interior, mais e melhor vamos poder oferecer ao mundo, mais vamos poder servir ao mundo. Não vamos esquecer que a motivação de Teseu não era ter os louros e a glória de ter matado o Minotauro, mas era o próprio amor pela humanidade. Ele estava a serviço porque ele queria acabar com aquela injustiça. Queria acabar com a injustiça da morte de jovens inocentes. Então não podemos esquecer que é esse trabalho altruísta, é esse amor pela humanidade, essa vontade de servir aos demais que está motivando o nosso herói. Então esse trabalho interno, como consequência, vai poder oferecer um serviço muito melhor também no externo. Bem, e depois que Teseu então retorna para Ariadne, né? Algumas versões vão falar que eles de fato saem de lá juntos, se casam, vivem juntos. Outras versões vão falar que eles tomam caminhos diferentes, né? Mas o fato é que quando Teseu está retornando para Atenas, ele tinha combinado com o seu pai, que aliás se chama Egeu, que dá nome ao mar Egeu, né? Ele tinha combinado que se ele retornasse para casa com velas brancas, significaria que ele teria vencido o Minotauro e voltava com vida às suas terras. Caso ele voltasse com uma bandeira negra, significava que, aliás, caso a sua tripulação retornasse com a bandeira negra, né, significava que ele havia perdido, que apenas estava retornando o seu corpo sem vida, né, e que o Minotauro teria ganho. E ele, nesse retorno para casa, se conta que ele esqueceu de hastear a bandeira branca, né, e Egeu, ao ver o seu navio retornar para Atenas, acha que o seu filho está morto e então se atira de um penhasco e se mata, né? Então, e claro, depois dessa tragédia, Teseu acaba assumindo então o lugar do seu pai. É muito interessante esse simbolismo também, porque por um lado, né, olhando de uma forma um pouco mais superficial, podemos ficar assustados e com pena dessa história toda, mas numa chave mais profunda, né, vai representar simbolicamente Teseu após ter vencido o Minotauro, após ter enfrentado com valentia os perigos do labirinto, né,
ao retornar para casa, ele assume o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro posto, que é ser rei, né, de Atenas, que é ser rei do seu reino. Né? Ele assume o seu lugar de fato e o seu pai retorna para o lugar de onde veio, que seriam os mares. Vamos aprofundar esse simbolismo aí do pai também nesse curso específico, mas essa chave é extremamente importante para nós. Assumimos o nosso lugar de direito na condução do nosso reino, donos de nós mesmos, à medida que vamos nos conquistando, matando as nossas sombras, matando os nossos minotauros, dominando e perdendo o medo de entrar no labirinto. Espero que esse mito realmente te ajude nas tuas reflexões. Vamos deixar algumas perguntas aqui, algumas sugestões de reflexões na tela para que você possa se inspirar e fazer um exercício prático de realmente planejar como vai dar os primeiros passos para entrar no seu labirinto interior.